Este programa tem classificação indicativa livre. Ao longo da história, a humanidade conheceu verdadeiros gênios. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, pessoas reconhecidas pela inteligência, pela capacidade de criar teorias nunca antes imaginadas. Quem não gostaria de ter um fenômeno desses dentro de casa? Mas como é ter um filho superdotado? Glamour ou conflito? Orgulho ou insegurança? Como as crianças com altas habilidades se sentem em casa e nas salas de aula? Será que nossos professores estão preparados para lidar com elas? Eu sou Thaís Leonardi e superdotação é o tema do Em Tese de hoje. Assunto delicado e ainda pouco discutido. A superdotação é um tema que levanta dúvidas, principalmente nos pais que de uma hora para outra se deparam com essa situação dentro de casa. E para nos ajudar a esclarecer esse assunto, nós convidamos a professora Gilca Borges Correia, psicóloga clínica e doutora em educação pela UFPR, e também a professora Paula Sakaguchi, mestre em educação pela UFPR. Sejam bem-vindas ao Em Tese de hoje. Obrigada. Para a gente começar o nosso assunto, expliquem um pouquinho para a gente o que é a superdotação. Pois é, o conceito também é polêmico e veio sendo discutido ao longo dos tempos. Atualmente, depois de várias mudanças, o que o Brasil utiliza através das políticas públicas a partir da década de 90 é a concepção de superdotação de Joseph Renzulli, um psicólogo e pesquisador americano da Universidade de Connecticut. E o Brasil, nas suas políticas públicas, adotou esta concepção. Então, o resto de todas as outras políticas estão baseadas nessa teoria, que ele introduziu o chamado modelo dos 3 anéis de superdotação. Ele diz que a superdotação seria a confluência, a convergência de 3 esferas. Uma das altas habilidades, alto potencial, seja geral ou específico. Outra seria a criatividade, quer dizer, uma motivação muito grande para fazer as coisas de uma maneira diferente. E o compromisso com a tarefa, a pessoa que tem garra, determinação naquilo que procura fazer. Então, na confluência desses 3 círculos, é que estaria a superdotação. Ou seja, não dá mais para a gente dizer que uma pessoa que tem simplesmente um QI alto é necessariamente superdotada. Exatamente, porque, como a Gilca estava comentando, esses 3 anéis juntos é que vão caracterizar o comportamento de superdotação. Tanto que essa habilidade superior que o Renzulli coloca pode ser tanto geral quanto específica. Na questão geral, pode ser na questão específica, mas a gente tratando assim, na área da biologia, por exemplo, a criança, ou a pessoa, o adulto pode ter uma capacidade superior no estudo específico da célula ou no estudo específico de tal tecido nervoso. Então, ele vai desprender toda a sua energia, toda a sua motivação para isso. E a criatividade nessa produção também. Veja, ele também, é bom complementar, se baseia numa teoria bem atual de conceito de inteligência, que é do Howard Gardner, que fala das inteligências múltiplas, que daí, como ela falou, pode aparecer em várias modalidades específicas e não só num QI geral, que era como era chamado, fator G, medido pelos testes. E o que é que leva à superdotação? A superdotação é genético? Existe uma tendência genética. Quando a gente estuda as famílias, eu percebi, eu acho que a Paula também, você encontra, às vezes até sem ter sido diagnosticado, mas encontra até na família a descrição de algumas pessoas que até por causa da sua maneira diferente de ser e estar no mundo, teve uma série de conflitos e às vezes até não conseguiram desenvolver o seu potencial. Em algum momento, a superdotação pode ser confundida, por exemplo, com hiperatividade ou até mesmo autismo, professora? Sim, com certeza, Há uma confusão, porque a criança superdotada, ela tem uma atividade intensa quando ela está buscando conhecimento, quando ela está buscando
né, um aprendizado novo, elas são muito intensas. E daí, às vezes, são confundidas com crianças hiperativas. E em alguns momentos também, quando a criança, aparentemente, ela se isola, ela não convive com os outros da sua idade, né? Daí, há uma preocupação dos adultos pensando assim, essa criança deve ter algum transtorno, deve ser autista. Então, vários encaminhamentos são feitos para esses, né, atendimentos por esta situação de hiperatividade, autismo ou de uma outra patologia. E como é que é feito o diagnóstico de superdotação? Ele é feito com bastante cuidado, né? Com observação, quer dizer, pode até partir de um exame de potencial intelectual superior, mas vai fazer uma observação durante alguns meses, onde você pode colher a informação dos pais, de como eles veem aquela criança, às vezes até comparando com outros filhos que eles têm, ou alguns que têm, como nós temos no caso, né, da sala de recursos, uma família com 3 superdotados, né? Os irmãos. E então é feito um trabalho com bastante cuidado, observando também como a escola coloca, né, a questão do desempenho dessa criança e também ela se colocando, ela se autonomiando, porque de repente existe aquela coisa meio cristã, né, da humildade, e a criança sabe que é a primeira da sala, que aprende mais rápido e às vezes até se desinteressa e acaba não assumindo. Então, também ela se coloca frente às outras crianças da mesma idade para se autonomiar. Professora, a gente preparou uma reportagem para mostrar como esse assunto, esse tema de superdotação é um tema que já vem de muito tempo, né? Ao longo da história, a gente observa vários exemplos de pessoas com altas habilidades que nem sempre foram compreendidas pelos pais e professores. É o caso de Albert Einstein, por exemplo. O inventor da teoria da relatividade tinha dificuldade de soletrar e chegou a ser reprovado em matemática. Rostos que entraram para a história. O que eles têm em comum? Einstein, Isaac Newton, Thomas Edison, autores de descobertas que mudaram a humanidade, donos de mentes brilhantes. Da descoberta da gravidade até a invenção de naves espaciais e redes sociais, acompanhamos o surgimento de homens e mulheres de inteligência invejável. Mas a lista dos superdotados mais famosos da história passa também pelo mundo das artes e da política. Chico Buarque de Holanda foi diagnosticado com QI entre 140 e 160. Leonardo da Vinci, QI de 220. Fernando Henrique Cardoso, QI de 130. E Hillary Clinton, QI igual a 140. As telas do cinema também revelaram artistas de altas habilidades. Arnold Schwarzenegger e Nicole Kidman, por exemplo, foram diagnosticados com QI de 135. Significa dizer que ele tem um coeficiente intelectual, né? Portanto, não está medindo outras questões, como psicomotricidade, artes, criatividade, de 220. A tendência é se pensar em altas habilidades a partir de 140, o resultado do QI. Mas nem só de reconhecimento e glamour vivem os superdotados. O professor de música de Beethoven afirmou que, como compositor, ele era sem esperança. Isaac Newton e John Kennedy tiravam notas baixas na escola. Einstein tinha dificuldade de soletrar e foi reprovado em matemática. É um mito pensar que a pessoa com superdotação, altas habilidades, ela é um gênio. Isso também é algo que precisa ser bem informado, tanto a mídia informar corretamente, a sociedade em geral, os próprios cursos de formação de professores. Tanto é que, se a gente for ter como base o próprio conceito que a gente tem do Ministério da Educação, é o quê? De que a pessoa ela se destaca em uma ou mais áreas. Então, essa ideia de que o superdotado ele tem que ser nota 10 em tudo, isso é um equívoco. Os conflitos de pessoas com altas habilidades foram representados também no cinema. Filmes como Uma Mente Brilhante, Gênio Indomável, Rain Man e o aclamado A Rede Social mostram a dificuldade de aceitação e de relacionamento. I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life.
Bom, nesses filmes que a gente viu aí nessa reportagem, fica evidente esse conflito que as pessoas com altas habilidades têm, seja com a família, com os colegas de trabalho, com os professores. Quais são os conflitos mais comuns, professora? Uma dificuldade de relacionamento interpessoal. E é interessante porque quando você observa as crianças, elas às vezes têm a parte cognitiva bem adiantada acima das outras crianças e colegas da sua idade. Mas emocionalmente a questão da maturidade se dá no tempo. Então ela tem o que a gente chama de assincronia de comportamentos, muito elevados na parte intelectual, de repente ela faz uma brincadeira bem do tipo criança. Isso é uma das características. São várias, não existe um perfil único, mas existem algumas características, né? Como essa questão de grande curiosidade, observação, né? Leitura precoce, que eu comprovei nos meus estudos, a leitura sem nenhum tipo de incentivo, leitura por uma literatura que não é comum a adolescentes, por exemplo, Dostoiévski ou Clarice Lispector, né? Coisa que é muito pouco comum. E várias outras, né? Você pode completar. E assim, Thaís, é interessante, né? Quem nos assiste deixa bem claro isso, que essa relação interpessoal, essa dificuldade que às vezes o superdotado pode ter com os outros, não é por parte dele. Ele quer se relacionar, ele quer estar entre as crianças, os adolescentes, né, na própria idade. Mas imagine você, uma criança, fisicamente, ela tem 5 anos, mas o cérebro, a mente dela e a inteligência é de uma criança de 11 anos. Então, como é que fica o bate-papo ali entre um grupinho de crianças da educação infantil que estão falando de carrinho, matchbox, e ela vai falar de física quântica, ou ela vai falar sobre, né, química, outros assuntos aí que a Gilca colocou. Pois então, é esse complicado. disparate que dá, né, da inteligência que ela tem com o corpinho dela que é de uma criança de 5 anos. Pois é. E normalmente, quando a gente fala de superdotados, a ideia inicial é entender o que essas crianças pensam e sentem. Mas e os pais? Como eles reagem diante de um diagnóstico de superdotação? A professora Gilca Borges Correia pediu para que pais de crianças com altas habilidades relatassem o seu dia a dia, como se sentem, e nós selecionamos alguns trechos e vamos mostrar ao longo do programa de hoje. Vamos aqui ao primeiro deles. Olha só, um dos pais, Gilca, disse o seguinte: a criança superdotada tem a obrigação de saber tudo, de ser um aluno exemplar da sala de aula. Esse estigma, esse estereótipo também traz mais complicações ainda para a criança? Exatamente, é o que a professora Laura acabou de nos colocar também, né? Essa pressão, essa exigência que a própria sociedade faz em relação ao aluno superdotado. Enquanto a gente tiver em nossa mente essa ideia de que o superdotado é um gênio, nós não vamos conseguir identificar, a gente não vai conseguir fazer atendimento, né? Então é preciso desmistificar essa ideia. Na sua dissertação, inclusive, Paula, você estudou a percepção que os pais têm sobre os filhos com altas habilidades. Qual que é a reação dos pais quando eles descobrem que tem um filho superdotado? Susto. Né? É o susto, é de lidar com essa diferença, porque os pais percebem essa diferença, né? De que eles têm um filho diferente em casa. E eles conseguem perceber a diferença no contato com outras crianças. Até então, filho único em casa não se percebe, mas vai para a escola, nessa relação com os primos, os pais começam a perceber o que há de errado. Existe um problema com meu filho, então a bênção, a superdotação, enquanto potencial, começa a ser visto como um problema. Tá certo. A gente já continua com a nossa conversa, agora nós vamos a um rápido intervalo, o Em Tese volta já já. Superdotação é o tema do Em Tese de hoje, com a participação especial da professora Gilca Borges Correia, que estudou o processo de construção do autoconhecimento por parte dos adolescentes com superdotação, e também da professora Paula Sakaguchi, que pesquisou a concepção dos pais sobre as altas habilidades dos filhos. E a gente começa esse bloco vendo o depoimento de mais um dos pais que a Gilca conversou durante essa dissertação do doutorado dela, tese do doutorado. Procurar esclarecimento sobre o assunto não foi uma tarefa fácil, mesmo porque são poucos os profissionais que entendem deste assunto. Nas escolas particulares, então, nem pensar. Essa dificuldade é grande, Gilca? Sim, e a mãe dessa menina, que faz parte do meu grupo de participantes,
Quando ela entrou para o ensino médio, ela tinha 13 transferências de escolas. Chamavam a mãe e diziam, olha, escola não é para tua filha. Empurravam o problema, entre aspas, adiante. E já que você diz que ela tem essa cabeça, esse cérebro que você diz que tem, então leve ela para outra escola. Quer dizer, a criança fica também, né, desmotivada, angustiada, e os pais mais ainda. Os professores estão preparados para receber esses alunos, professora? Veja, Thaís, e os professores estão se preparando. Há uma necessidade de investir nessa formação continuada, né? Eu não posso parar o meu trabalho para estudar e depois atender este aluno. O aluno está ali na sala de aula. Então, enquanto estou trabalhando, então tenho que investir, né, na minha formação. Então, de regra geral, os professores não estão preparados, mas estão buscando. A gente vê que há um crescimento nesta busca. E isso a gente vê tanto nas escolas públicas quanto particulares, essa falta de informação sobre o assunto? Sim, em toda a rede escolar, né? Em toda a vida acadêmica, o aluno vai sentir essa dificuldade. A gente tem acompanhado muito o movimento das escolas públicas, né, pelo MEC, onde, inclusive, a Paula trabalha numa sala de recursos, que é uma das, né, ideias do Renzulli para apoiar esses alunos. O que a gente percebe que o governo tem feito para ajudar nesse sentido, né, para que esses alunos se sintam mais bem aceitos nas salas de aula? Veja, aqui no Paraná, o Paraná oferece serviço de atendimento educacional especializado ao aluno superdotado em sala de recursos, né, sala de recursos que pode ser a multifuncional também. Então, nesta sala de recursos, a gente trabalha com enriquecimento curricular, justamente para trabalhar com este potencial, com essa capacidade superior que este aluno tem. Ainda falando sobre essa questão da educação dos filhos com altas habilidades, a gente vai ver mais um depoimento agora de um dos pais que ele diz o seguinte: ele, no caso o filho, né, está desenvolvendo uma espécie de aversão por qualquer material escrito e qualquer ambiente escolar. Sempre acha uma desculpa para não ir. Como mãe, eu só gostaria de saber do que ele realmente gosta para que eu pudesse canalizar suas energias. É complicado saber que eu não consigo entrar no caramujo onde ele se escondeu. Esta preocupação, esta angústia desta mãe é de muitas mães de superdotados. E é o irmão da primeira. Uhum. Como que agir numa hora né, dessas, professora, que você não consegue mais atingir, chegar no teu filho? E tem uma diferença de 5 anos entre eles, que são filhos de 2 casamentos. Então ela disse, o que menos eu queria nesse momento era ter a notícia de que eu tinha outro filho superdotado, porque daí começou tudo de novo, a situação da dificuldade escolar, né? É uma situação bem complicada. Inclusive, agora a gente vai ver a história da Marilene. Ela é mãe de 2 crianças que têm altas habilidades e conta como a família teve de se adaptar para atender às necessidades dos filhos. Marilene é professora e mãe de 3 filhos. Até aí, tudo normal. Se não fosse o fato de 2 deles terem superdotação. Mas se engana quem pensa que a alta capacidade intelectual só traz alegrias. Como é que é conviver com 2 filhos com superdotação? É complicado, porque é uma vida muito ativa, você não consegue parar. Você tem muitos desafios. Também, às vezes, chega a ser triste, porque eles têm uma ansiedade enorme em aprender, em querer as coisas. E, de repente, a sociedade onde a gente vive não permite muitas coisas, muitos avanços que eles precisam, né? Então, às vezes, se torna, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que é delirante, às vezes o sentimento de fracasso é muito grande também. Pessoas com altas habilidades têm interesses em diversas áreas do conhecimento. Entre os temas favoritos dos filhos de Marilene estão a astronomia, a linguística, a música e as artes. Tanta curiosidade demandava custos que a família não podia arcar. A mãe encontrou uma solução. Era uma prática da gente, enquanto eles eram pequenos, que a gente fosse todos os sábados na biblioteca pública. Então, o Raul, a primeira coisa, já quando ele aprendeu a escrever, ele já foi fazer a carteirinha da biblioteca pública. A gente sempre incentivou, né? Não deixou isso morrer. Essa é a Daphne, esse é o Raul. Eles são os filhos da dona Marilene e eles têm superdotação. Eles vão contar pra gente como é conviver com isso no dia a dia. Daphne, como é que é na escola, com a família? Bom, com a família até um certo tempo foi meio chato, porque o pessoal olhava para mim
e, digamos assim, via alguma coisa de outro planeta. Isso me deixava bem chateada, me fez isolar um pouco das reuniões da família. Mas com o tempo eu fui trabalhando isso melhor e tenho uma convivência melhor. Na escola foi horrível. Todos os professores achavam que eu tinha que tirar 10 porque eu era superdotado. Eles acham que a pessoa é super inteligente. Daí eles não sabiam respeitar. E às vezes chegavam até a falar coisas, tipo, ser grosseiro, às vezes reclamar assim demais. Os primeiros sinais de que Daphne tinha altas habilidades apareceram com 3 anos, quando ela aprendeu a ler. A suspeita só foi confirmada quando a família se mudou para Curitiba e uma diretora da escola em que a menina estudava pediu que ela fizesse o teste. Já Raul sempre foi hiperativo. A mãe desconfiou e começou a pesquisar. Mais uma vez, a superdotação foi confirmada. Com 6 anos, o menino tinha a idade mental de 17. Desde que as altas habilidades se manifestaram, os irmãos sofreram preconceito. Apesar disso, encaram tudo com animação. Mas tem alguma coisa positiva, assim, que você veja na sua alta habilidade, por assim dizer? Tem. Qual que é? Consigo fazer todo mundo dar risada. Olha só. Desafiada pelas dificuldades do dia a dia, Marilene voltou a estudar. Perdeu a conta de quantos livros sobre superdotação já leu. Hoje, ela faz um curso de neuropsicologia e participa de encontros sobre o tema. Tudo isso movida pelo desejo de um futuro melhor para os filhos. E continuo estudando, continuo lendo, para poder até, de uma certa forma, ajudar no que for possível, já que lá fora eu não posso ajudar, mas pelo menos aqui dentro eu posso conversar mais de perto. A minha luta é a deles, e a deles é a minha. A minha luta é a deles e a deles é a minha. Professora Paula, na sua dissertação de mestrado, você cita alguns sentimentos enumerados pelos pais de filhos com altas habilidades quando eles descobrem essa superdotação, né? São eles: culpa, ansiedade, medo, tristeza, insegurança. Nesse processo também é importante a gente tratar a angústia dos pais? Pois é, quando eu entrei em contato com os pais para montar o grupo de participantes da pesquisa, do doutorado, me chamou a atenção, depois até foi alvo de estudo, de palestras, artigos que já foram feitos, porque uma das mães disse exatamente isso, depois de eu pegar os dados dos filhos, né? E da angústia das mães, você não vai tratar da angústia das mães? Ela me deu daí essa demanda e eu passei a pesquisar também com outros pais, né? Aquele casal que tem 3 filhos, né? Com uma diferença de idade pequena e que diz que eles têm que estar sempre arranjando atividades desafiantes. Como tratar essa angústia dos pais? Olha, gente, uma opção que nós oferecemos é a formação de grupos de pais. Né, grupos de discussão orientada, né, aquela hora em que os pais podem conversar, trocar ideias e estudar, porque só o conhecimento vai tirar os mitos presentes na sociedade, né, no imaginário das pessoas. Na prática, onde esses pais hoje podem procurar ajuda, tanto aqui na Universidade Federal do Paraná, quanto em outras instituições de ensino? Sim, eles podem procurar ajuda nas próprias secretarias de educação, a nível municipal ou estadual, nos núcleos de atividade de altas habilidades de superdotação, né, os NAS, ou também nas salas de recurso com os professores especialistas em altas habilidades de superdotação. Professora Gilca, agora eu queria que a senhora explicasse para a gente por que é que essa bonequinha russa passou o programa inteiro aqui em cima da minha mesa, né? Vou mostrar para quem não conhece, ó, é possível abrir e tirar outras bonequinhas menores de dentro, né? O que a gente pode aprender com isso, professora? É que eu baseei o meu estudo em 2 teóricos, 2 psicólogos contemporâneos. Um que abordava o desenvolvimento humano, que é o Urie Bronfenbrenner, que justamente por ser russo de nascimento, ele colocou como exemplo prático da sua concepção de desenvolvimento humano essa metáfora com as bonequinhas russas, dizendo que o desenvolvimento humano ocorre nesse sentido progressivo, onde o desenvolvimento e as experiências todas vão sendo envolvidas, encaixadas, como essas bonequinhas, uma dentro da outra. Ou seja, começa quando... Começa, ele chama a teoria dos sistemas, né, de desenvolvimento humano, e primeiro seria o microsistema, a menorzinha,
depois passa para o mesossistema, depois para o macrosistema, e ainda ele fala o exossistema, que é um sistema onde a criança não é envolvida diretamente, mas indiretamente, por exemplo, o trabalho dos pais, um irmão, na sala de aula de um colégio de um irmão. Então, o desenvolvimento ocorreria nesse contexto dessas interações ecológicas. Ou seja, dá para a gente dizer, então, que para que uma criança com altas habilidades possa ter um desenvolvimento pleno, não só da inteligência, mas das relações sociais, é importante não apenas focar na criança, mas nesse ambiente todo que ela está inserida? Com certeza, Thaís. É no encontro, é na relação entre os pares, é no investimento dessas crianças, é acreditar no potencial dessas crianças, né? E elas incluídas, porque a ideia da diversidade é essa, né? Essa criança superdotada está incluída na escola, então vamos trabalhar com enriquecimento, vamos trabalhar com projetos desafiadores, vamos investir na formação dos professores, vamos fazer grupos de discussão com os pais, né? Então tudo isso é o mesossistema, todos os sistemas contribuindo para que essa criança que está ali, né, aflore, produza frutos e o talento desabroche. Que ela possa produzir, quando entrar no macrosistema, né, produzir positivamente com o desenvolvimento da tecnologia, aproveitando todo o potencial, né, que ela tem. Tá certo. Professora Gilca, professora Paula, muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!